Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à série de lives da Cerebral Influencer. Hoje eu vou. Olá, tudo bom? Vou receber aqui a doutora Carla Betarelli e a gente vai conversar então um pouquinho sobre e também como que estão acontecendo esses partos durante a pandemia de coronavírus. Fiquem à vontade. Olá, tudo bom? Olá, Boa noite. noite, tudo bem? Tudo? Deixa eu arrumar aqui meu. Pronto. Tudo Seja bom? Boa muito noite. bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E eu queria conversar, então, sobre partos no geral, mas falar um pouquinho também sobre esse momento atual que a gente está vivendo. O que mudou com relação aos partos durante a pandemia? Na verdade, as indicações de parto e as vias de parto, normal ou cesariana, elas não mudarem absolutamente nada, Tá. né? Primeiro de tudo, acho que é bom, quem não me conhece, meu nome é Carla Betarelli. A Ana me chamou para fazer agora uma live com vocês para tirar umas dúvidas em tempo de pandemia. Eu sou ginecologista e obstetra. E a gente resolveu abordar esse tema porque é uma coisa que vem sendo muito falado nessa época, né? Muita angústia das gestantes, dos familiares. Então, como é a minha especialidade, a gente vai bater papo sobre isso. Na verdade, a indicação de parto, seja ele ser normal ou cesariana, não mudou em absolutamente nada. A via de parto continua sendo totalmente obstétrica, né? Tá. Bem-estar da bebê, desejo materno, bem-estar materno-fetal. O que mudou muito foram os protocolos de segurança dentro dos hospitais, né? Dentro das maternidades, os protocolos de segurança estão sendo, no começo, muito mais rigorosos, agora continuam rigorosos, mas com uma pequena flexibilizada ao longo aí dos meses que nós também fomos aprendendo com a própria doença, com a própria pandemia, né? Mas normal ou cesárea, critério do obstetra e da mãe. Tá. E essas pessoas que estão tendo bebê, nesse momento, não podem receber visita. As maternidades, elas, no primeiro momento, foi completamente proibido as visitas, né? O único acompanhante era o pai, pai não é visita, é acompanhante, ou um acompanhante, pode ser avó, algum familiar. Mas agora algumas maternidades já flexibilizaram para dois acompanhantes, duas visitas por período. Isso é bem restrito. A gente tem uma característica no Brasil de celebrar muito o nascimento, né? O que é uma coisa bacana, legal. Então, sempre os nascimentos são muito celebrados. Aqui no Brasil existia realmente uma cultura das visitas, das festas na maternidade. Isso está bem restrito. No máximo, 4 pessoas por dia pode visitar a gestante. Tá. Está bem restrito ainda. E ainda pode se assistir o parto? O pai pode assistir? Pode, sempre pode. Pode, tá. Nenhuma maternidade das quais eu trabalho em São Paulo proibiram o pai de assistir o parto. Eu tive paciente que teve o parto no exterior, que o pai não pôde assistir no começo da pandemia, isso foi mais ou menos em abril, né? Então, nos Estados Unidos, em abril, eles estavam proibindo o pai de assistir. Aqui em São Paulo, nas maternidades, nunca foi proibido a presença do pai na sala de parto. Ah, tá ótimo. Ó, já veio uma pergunta aqui para nós, legal, que o pessoal já tá querendo saber. Doutora, o que você acha sobre medicação para secar o leite materno? 3 anos de amamentação e não sei mais o que fazer. Primeiro de tudo, pegar orientação direta com o pediatra. Tá. Remédio para leite, ele tem seus efeitos colaterais e suas indicações. Então, o pediatra ou o ginecologista precisa prescrever na dose certa e da maneira correta. Porque se for feito mau uso, pode ter efeito colateral. E quando a gente ouve aquela frase de que o bebê escolhe a forma como ele quer nascer, isso é verdade ou é mentira? A grande maioria é a verdade. Tá. A grande maioria é verdade. Eles escolhem e não tem quem segure. A hora que quer vir, vem, onde quer que seja. No hospital, em casa. Teve uma paciente do consultório que foi fazer um ultrassom, teve o bebê no laboratório. Meu Deus, tá. E isso também é verdade com relação ao tipo de parto que essa criança vai ter? Existem não recomendações para determinados tipos de parto? Existem algumas contraindicações. Na verdade, na grande regra geral, se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, a via de parto normal, ela é sempre a primeira indicação, se for numa escolha da mãe também, né? Porque muito se fala isso, que a escolha do parto, ela também tem que vir da mãe, né? Então, a mãe tem que estar confortável com a via de parto e estando tudo bem,
primeira via de parto é sempre a menos cirúrgica possível, vamos dizer assim. Mas tem uma série de eventos que podem acontecer ao longo de um pré-natal, de intercorrências, que a cesariana precisa ser indicada, né? E aí o médico com o paciente precisam alinhar direitinho. E mesmo num trabalho de parto, às vezes está com 10 centímetros de dilatação e o bebê não nasce. Não encaixa, não desce, e muitas vezes precisa fazer uma cesariana intraparto, né? Um intratrabalho de parto, que a gente chama. Então, mesmo para ser cesariana, às vezes é o bebê que escolhe também. Porque você pode ter todo o bem-estar da mãe, tudo pronto, tudo ótimo, e às vezes o bebê, por exemplo, não encaixa, tem uma desproporção cefalopélvica, que a gente chama. A cabeça do bebê é maior que o maior diâmetro da bacia da mãe, e às vezes não nasce, tem que nascer de cesariana. Enfim, eles escolhem realmente basicamente tudo. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Se no início do primeiro trimestre as cólicas são normais? Na grande maioria, sim, porque o útero é um músculo, né? E conforme o útero vai crescendo, primeiro o músculo do útero ele hipertrofia, ele incha e depois ele estica, né? Porque se eu pensar que um músculo que é do tamanho de uma micropera vai ficar do tamanho de uma melancia, essa musculatura é muito forte, a musculatura uterina, para suportar gestações únicas, gemelares, trigemelares. Eu fiz agora recentemente um parto gemelar que cada criança pesou 3,1 kg. Nossa, bastante. Imagina, foram 6.200 de criança, mais 2 placentas, mais 2 bolsas de água. Então, você imagina o quanto que um útero tolera, né? Então, hipertrofiar. Essa hipertrofia muitas das vezes gera cólica. Mas se for algo que está incomodando, ele precisa comentar com o obstetra. E é possível se fazer um parto normal de crianças gêmeas ou não? Sempre é recomendado cesárea. É possível? É possível, mas assim, exige muito da habilidade do obstetra que está fazendo. Não é uma coisa habitual, porque pode ter suas intercorrências. Por exemplo, eu tive uma situação que eu era plantonista, não era paciente minha do consultório, e o primeiro gemelar chegou nascendo. Então, era um prematurinho, chegou nascendo, fizemos o primeiro parto normal. A hora que o segundo gemelar veio, ele encaixou de ombro, veio o braço para fora, e não a cabeça nem o bumbum. Então, ela teve um nenê de normal, um nenê de cesárea. Tá. É possível, mas assim, na grande maioria, até por conta da própria segurança e das situações que podem acontecer, normalmente os gemelares são feitos cesarianos. Até porque eles têm mais intercorrência, são mais prematuros, né? Na grande, nem todas as vezes os dois estão de cabeça para baixo. Às vezes tem um transverso, um cefálico, um pélvico. É difícil falar. Na grande maioria das vezes, gemelar é cesárea. A mesma moça que escreveu para nós com relação ao aleitamento materno, ela colocou que a pediatra não quer de jeito nenhum passar o remédio. Ela prefere que o desmame seja feito de uma forma natural. Tem alguma dica para dar nesse caso? Eu acho assim, o desmame ele tem que ser sempre feito de uma... Pode ser que meu filho entre aqui. Já deu uns gritinhos aqui. 2 anos. O desmame sempre tem que ser feito da maneira mais gentil possível, né, para a criança. De 3 anos ela já entende, ao mesmo tempo que ela já até usa de artimanhas para fazer o que eles querem, né? Com 3 anos eles já são bem inteligentes. Né? Eu vejo o meu de 2 anos, ele faz umas coisas que eu até assusto. Mas assim, se for uma decisão da mãe, o grande senão da desmame também é que é algo que normalmente as mães têm muita dificuldade de sustentar esse desmame, porque a criança pede, ela cede, pede, ela cede, pede, ela cede, ele sabe que ele não vai conseguir dobrar. Então tem que ser uma decisão tomada do casal, porque o pai também tem que ajudar muito no desmame, porque não é fácil, porque a hora que o neném pede o peito, o pai tem que distrair, tem que fazer alguma outra coisa e a mãe tem que ser firme na decisão. Uma coisa que eu falo para minhas pacientes que quando querem ter o desmame é o seguinte, é uma decisão que você tem que tomar e não voltar atrás. Se você tomou e voltou atrás, seu filho sabe que você não vai sustentar essa decisão, né? Meu filho gritando. Deixa eu bonitinho. A Nanda perguntou o seguinte: doutor, é verdade que a grávida está mais propícia a pegar o vírus? Na verdade, assim, toda grávida, toda gravidez ou puerpério, que são os 42 dias pós-parto, eles são enquadrados num grupo de risco, né? Porque a imunidade pode estar um pouquinho mais reduzida. Mas o que a gente sabe nesses 6 meses, vamos dizer assim, de evolução que a gente vem tendo muito contato com o Covid, é que, assim, não existia uma mortalidade maior nas gestantes com Covid. Tá. Então, tiveram óbitos, tiveram intercorrências, tiveram gestantes contaminadas, mas que ficaram naquela mesma proporção. O que acontece é que muitas das vezes a paciente, quando ela está contaminada, você precisa às vezes abreviar o parto, tirar um bebê prematuro, porque a Covid, na verdade, é uma doença de suporte, você tem que dar um suporte clínico para a gestante, e às vezes a gravidez pode atrapalhar muito isso. Mas assim, não é que pega mais, não.
tá? É que pode ter uma imunidade um pouquinho mais baixa, mas mantendo os níveis de segurança, se ele quiser vir, não tem problema. Meu marido tá tentando segurar o nenê. Tá? Se ele quiser vir, não tem problema. E estão tentando segurar ele no quarto, ele tá gritando. Deixa ele participar. É. Então, tem que cuidar da imunidade. Obviamente que a gente não quer que nenhuma grávida pegue, que ninguém pegue, porque mesmo que tenha 0,5% de chance de ter risco de óbito, a gente não quer nem participar desse risco de 0,5% de chance, mas que não é que pegue mais, mas assim, faz parte do grupo de risco. Tá, então tá dentro do grupo. Então, por exemplo, uma pessoa que está gestante, ela pode, de repente, pedir para a empresa para fazer o home office. É difícil isso. Eu tenho feito carta de recomendação, é muito do bom senso de cada RH, tá? Não é porque assim, é a mesma coisa que você for pensar. E se eu estivesse grávida? Uhum. Né? Minhas pacientes grávidas médicas, elas não podem fazer home office. Né? Então, isso vai um pouco do bom senso de todo mundo. Se puder diminuir a exposição, perfeito. Mas tem profissões, eu tenho muita dentista, gestante, que estão diminuindo o trabalho, mas estão usando as medidas de segurança. Porque o vírus não vai embora esse ano, não vai embora ano que vem. A vacina em larga escala não vai ser feita esse ano ainda. Mas precisa tomar os cuidados. Claro que a empresa, quando não tem o porquê não fazer um home office, obviamente que seria a melhor escolha sempre, né? Não só para gestante, para os idosos, para o grupo de risco. Mas às vezes não é possível, né? Principalmente, por exemplo, profissionais da área da saúde. Então tem que se cuidar. Tá, perfeito. E a Patrícia perguntou se você já fez parto de pacientes com Covid-19. Já eu tive, estou com a quinta ou sexta paciente com Covid no consultório, mas nenhuma estava com o Covid na fase de transmissão. Né? Então, foram pacientes que tiveram com 28, uma com 24, uma com 28, uma com 32 semanas. Estou com agora uma com 29 semanas que está com Covid. E a outra a gente pegou. As três eu peguei na sorologia só, né? Que tiveram sintomas, relataram sintomas, a gente só testou na sorologia. E uma coisa interessante é que todos, como a verdade é que ninguém sabia de nada desde o começo, quando os pacientes estavam positivos, por exemplo, as gestantes, a gente testa tudo. Então, os pediatras da cidade testaram nos bebês, né? Dessas mães que tiveram Covid. E todos os bebês que eu fiz já nasceram imunes. Olha que legal. Tá. Né? Muito legal. Isso é uma coisa ótima, porque na verdade toda a preocupação que essas mães teriam, né, com relação a ninguém pegar. Exato. E, na verdade, se a mãe estiver com Covid, estiver estável, a diferença do parto é nenhuma. A gente tem que fazer a proteção. Eu tive um parto agora, recentemente, caso suspeito, né? E não ia dar tempo de sair a sorologia. E aí a equipe médica e de enfermagem toda separamenta com aquela face shield, aquelas roupas todas, e espera ser o teste. Mas a diferença é nenhuma. O bebê vai para a mãe, amamenta, tudo tranquilo. A única coisa é que a mãe amamenta de máscara. Né? A mãe fica de máscara. Mas pode amamentar, principalmente se houver estabilidade. Se a mãe estiver bem, pode amamentar, é super tranquilo. E o bebezinho pode ir para a maternidade junto com outros bebês ou hoje em dia está tudo separado também? Separado. Tá. Os bebês de mãe de Covid, ou eles ficam no quarto exclusivamente, ou eles ficam no UTI de isolamento, caso precise de algum suporte, né? Tá. E essas crianças são todas testadas. E eu não tive nenhum bebê positivo ainda, mas algumas maternidades que eu fui já tiveram bebês positivos, eles muito poucos sintomas eles têm, graças a Deus. É uma doença muito fraca para as crianças, né? Tanto que tem muita criança que já pegou e é assintomática. E por isso que eles não querem reabrir as escolas, na verdade, né? Porque falaram que o grande número de transmissão vem das crianças que não têm sintoma, né? Então você nem sabe que a criança está doente, ela está ali na escola. Olha, a maioria dos meus pacientes, eu tive muito, sei lá, tive uns 30, 40, porque eu não tenho só gestante no consultório, eu tive uns 40 casos assim, de Covid positivo no consultório. A grande maioria foi bem pobre de sintoma, graças a Deus, né? Ainda bem. Bem pobre. Eu tive muito caso assim, por exemplo, o marido pegou, porque na grande maioria os maridos trabalham, saem para trabalhar, os maridos pegaram e as grávidas não. Olha, né? Tive bastante caso assim no consultório. Mas a grande maioria mesmo foi bem sem sintoma, graças a Deus. Bem só uma leve gripe, às vezes só perda de olfato, nem a gripe sentiu. Os casos que eu acompanhei foram bem tranquilos, graças a Deus. Perguntaram também se é normal sentir dor, um pouco de dor, na marca da cesárea, mesmo depois de 3 anos. Então, a marca da cesárea é uma cicatriz, né? E toda cicatriz, mesmo se ela hipertrofia, se ela fica com aquele pouquinho de queloide, ela pode ter uma sensibilidade ali na região. Se ela tiver hipertrofiada, aí precisa de um dermatologista fazer algum tratamento para melhorar. Mas pode sim,
incômodo, principalmente se ela for, se ela tiver grossa, né? Uma hipertrofia da cicatriz, mas pode incomodar mesmo. Eu tenho um bebê de 2 anos e tomo anticoncepcional. Os pediatras de onde eu moro sempre passam um ciclo de 21 e tenho receio. Poderia indicar algum? Na verdade, não, né? Não. O ideal é fazer consulta, Uma né? Para ver certinho. O ciclo 21 é o nome de um anticoncepcional que é bem utilizado em larga escala, um anticoncepcional seguro, bem antigo, mas muito seguro. Mas o melhor anticoncepcional que tem, na verdade, o melhor método contraceptivo, seja DIU, seja pílula, seja vasectomia do marido, é o melhor método que a mulher se adapta. Ou e outra, que ela tenha menos risco de ter alguma complicação, né? Então, quando você vai fazer uma escolha por um método, você precisa perguntar para a paciente se ela tem algum risco, se ela teve trombose, se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem algum outro tipo de doença, porque algumas mulheres não podem usar o anticoncepcional. Mas se ela não está satisfeita com o método, se ela quer ficar, quer pôr um DIU, alguma outra coisa, ela precisa voltar no ginecologista e conversar. Não dá pra, não pode, ninguém pode prescrever sem antes examinar, fazer exame e tudo. Existe algum remédio para aumentar a produção do leite materno? Um remédio específico não tem, E tá? algum tipo de alimento que a pessoa possa chá? Assim, tem alguns chás que são à base de galactobobos, que chamam, né? Que são uns chás claros, que eles podem aumentar a produção. Mas, na verdade, a produção de leite, ela é feita por estímulo e sucção. Então, no primeiro momento, logo após o parto, quando a gente tira, o que determina a descida do leite é a saída da placenta, né? Então, quando você tira a placenta, seja normal, seja cesariana, tem uma queda de um hormônio chamado progesterona, e ela desbloqueia um outro hormônio chamado prolactina, que é pró-leite. E o pico do hormônio que vai gerar a descida do leite. A partir do momento que a amamentação se estabelece, ali 10, 15, 20 dias, que é aquela que todo 90% passa o perrengue da vida, né, na amamentação, que é difícil pra caramba, a produção de leite ela é estimulada quanto mais o bebê mamar, mais o corpo vai produzir, né? Porque o peito não é uma fábrica de estoque. O peito é uma fábrica de produção instantânea. Então, por exemplo, o bebê, numa mamada a cada 3 horas, ele mama 120 ml. Seu corpo entende que a cada 3 horas ele precisa produzir 120 ml, né? Então, isso começa quanto mais rolar o bebê a mamar, quanto menos colocar métodos artificiais, fórmulas, caso não seja necessário, obviamente, né? Tem casos que tá com fórmula e tudo bem. Quanto mais ofertar o peito, ficar bem hidratada, bem descansada, bem alimentada, a produção de leite tende a subir. E aí, se começar a achar que não está funcionando, o pediatra pode estimular com algumas outras maneiras, tem alguns ciclos de bombinha que ajudam, tem alguns outros medicamentos que podem aumentar a produção de leite, mas não é recomendado, não é uma primeira escolha. E sim amamentar livre demanda, beber bastante líquido, descansar e comer direitinho. Mas é uma tarefa, porque não é todo mundo que consegue esse aleitamento materno exclusivo, né? Sim, e dizem que dói muito, né? Na verdade, que para muitas mães dói muito, né? Eu falo, quem não teve nenhum problema na amamentação é uma mãe que ganhou na loteria. É. Você pode ter todas as informações do mundo, você pode ler, se informar, ter melhores profissionais, que a gente nunca sabe. Às vezes é um bebê dorminhoco, às vezes é um bebê que suga muito, às vezes é um bebê que tem freio da língua e precisa cortar, às vezes é um bebê que tem uma pega muito errada, a mãe que tem uma milivertida, uma mãe que tem uma cirurgia na mama. Então são N fatores que não é algo tão instintivo como as campanhas de amamentação pinto, né? A gente teve agora o resultado. Isso é até interessante de falar, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é médica agora, e ela está tendo todos os problemas do mundo para amamentar. E ela fala, mas eu não me conformo, todo mundo posta ali o algoz dourado, como se fosse tudo tão fácil. Eu falei, pois é, mas não é bem assim, né? E você tem que apoiar as mães que não conseguem, né, amamentar, porque não é todo mundo que consegue. Às vezes tem mastite, cirurgias na mama que tem que fazer, tem que internar, às vezes, por infecção na mama. Olha, quem tem zero problema para amamentar ganha na loteria. Eu falo porque assim, eu tive um filho de 2 anos e olha, obstetra, todas as enfermeiras de amamentação aqui de São Paulo vieram aqui na minha casa. Eu tive muito momento, eu fiz aleitamento misto desde o primeiro mês de vida dele. E Porque aquele laser ajuda mesmo ou também ajuda muito pouco? laser é vida, é muito bom. Ah, bom. Laser é vida. Eu fiz 4 sessões de laser que eu precisei fazer. É vida, ajuda muito. Quem tem acesso ao laser, uma enfermeira de amamentação, uma consultora de amamentação que faz o laser, isso ajuda muito, porque cicatriza muito rápido. É porque, para quem tem filho, parece muito surreal falar. Mas, assim,
o mamilo fica em carne viva, né? Então o leite ele ajuda muito. É uma dor sobrenatural. Sim, eu Mas já vi pessoas com pus, assim, né? E o aí ó, pior de tudo é que elas sofrem muito preconceito, porque as muito. outras pessoas falam que tem que fazer e aí elas não conseguem e acabam sofrendo muito por conta disso. Você sabe que eu tenho uma paciente que ela teve um câncer de mama aos 22 anos de idade. Nossa. Então, ela teve uma mama super jovem. Ela tirou uma mama pelo câncer e a outra foi retirada por profilaxia para evitar que o câncer recidivasse na outra mama. E ela tem próteses, né? Então, ela não tem mama. Um mamilo é dela, né? Areola e mamilo, e outra foi tatuada. Então, assim, é uma mama perfeita, mas ela não tem mama. E ela tem 2 filhos. O último parto eu fiz dela recentemente. E ela já leva a latinha dela. E no primeiro parto dela, ela falou que ela sofreu tanto, porque ela saía com a criança e chamavam ela de preguiçosa. Uhum. Olha como é uma característica também do país, né? De as pessoas julgarem demais. Assim, o que as pessoas têm a ver se ela está dando o peito ou a fórmula para o filho dela, né? E aí chamaram várias vezes ela de preguiçosa, que ela não era mãe, que ela era fraca. E assim, coitada, ela não tem as mamas. É, não tem nem, coitado, não teria nem o que É, fazer nessa situação, né? também acho, se acham no direito de julgar quem que não consegue, né? Mas é muito complicado. Só quem passa sabe a dor que é. A recompensa também é grande, mas a dor que é também. Mas é muito bom. É, qual que é o risco para o bebê na gestação se a mãe pega Covid? É, aí ela coloca aqui, me falaram sobre hipoxia. O que acontece é o seguinte: o Covid, quando ele agrava na mãe, quando ele fica grave na mãe, a mãe faz uma baixa de saturação de oxigênio. A mãe já fica num regime de hipóxia, falta oxigênio para a mãe, e você pode ter uma falta de oxigenação fetal. Nesses casos muito graves, na grande maioria das vezes, você prepara o parto, né? Depende da idade gestacional, na verdade. Então, por exemplo, um caso que não foi caso meu, mas foi de uma colega minha, tinha 32 semanas, 8 meses, então prepararam rapidamente a criança, tiraram o bebê e ficou tudo bem com os dois, né? Para não deixar chegar. Mas nos casos mais graves, essa monitorização ela é sempre hospitalar. Então, vai se fazendo exames continuamente do bebê para ver se não está faltando oxigenação, e a mãe normalmente está numa UTI, né? Então, feito mesmo. Se você tem algum sinal de que está faltando oxigenação para o bebê, você, dependendo da gestação, tem que interromper mesmo, tem que tirar o bebê antes do tempo. Esse caso foi um sucesso, né? Antecipou, abreviou o parto, o bebê nasceu um pouquinho prematuro, mas nasceu super bem, ficou na UTI. Mas, assim, tem casos que não são, quando é muito precoce, por exemplo, uma criança de 21 semanas, você tirar, a chance dela sobreviver fora da barriga é praticamente muito baixa. Então, aí você tem que dosar a gravidade da situação, tomar a devida medida, né? Mas esses casos são super bem acompanhados e cada vez mais a gente aprendeu com a doença, né? Então, hoje, não é uma coisa que o positivo já não assusta tanto como foram os primeiros meses, né? Você tem uma vigilância muito grande, só que você já tem muitos protocolos já estabelecidos nos hospitais, nas maternidades. Então você já não está deixando as pacientes chegarem num nível tão grave, né? Tá. Então é isso. Na verdade, eu acho que o segredo do Covid hoje em dia é isso. Nós aprendemos com a mão na massa a lidar com a situação. Não que ela seja mais fácil ou menos grave hoje, não. Ainda é uma pandemia, ainda exige muitos cuidados, mas a gente sabe lidar melhor com ela. Sim, até teve uma pessoa aqui que comentou que a tia dela faleceu de Covid. Sinto muito. Colocou que É faz 3 semanas. muito triste. Muito. Infelizmente, todo mundo tem alguém próximo que Sim, sim. perdeu alguém. Doutora, quanto tempo eu posso voltar a tomar anticoncepcional depois do parto? Depende se está amamentando ou não. Normalmente está amamentando, você tem que tomar um anticoncepcional, se a opção for pílula anticoncepcional, um anticoncepcional específico para amamentação. Não é toda a pílula. Aliás, é só um tipo de pílula que pode ser tomada, que não tem estrogênio, né, na fórmula, que é a pílula. A pílula é sempre formada por estrogênio e progesterona, na grande maioria das vezes, nas pílulas mais tradicionais. As pílulas de amamentação não podem ter o estrogênio, porque o estrogênio passa no leite materno. Tá. Então, o médico prescreveu uma pílula à base de progesterona. E aí pode tomar, pode começar a tomar, só que tem que pelo amor de Deus, só tem que evitar a relação dos primeiros 42 dias, que é a quarentena da quarentena agora, né? Eu fico com as minhas costas. Agora é a quarentena da quarentena, a quarentena da abstinência sexual, não pode ter relação sexual até 42 dias depois do parto. Tá. E a Rebeca perguntou se o anticoncepcional é cesarete, se ele pode ser tomado enquanto tá amamentando. Esse é uma das pílulas que não tem estrogênio. É uma das pílulas que pode ser tomada na amamentação. Tá. Agora estão perguntando aqui sobre desfraude. Minha bebê faz muito xixi nos lugares e avisa quando tá fazendo. Tem alguma dica que tenha feito com o pipo?
Ó, vou te dar uma dica super prática, Tá. porém, não conseguimos desfraude ainda. Não conseguimos aqui o desfraude. O Pipo avisa e ele já segura o xixi a noite inteira. Então ele só faz xixi de manhã, mas muitas das vezes, quando eu for por ele, ele fala que não. Aí ele faz xixi na fralda, só que só de manhã. O desfraude é muito difícil, precisa de uma ajuda. Assim, não acho que é muito difícil, acho que é muito você respeitar o tempo da criança. Porque ele entende, ele fala tchau xixi, tchau cocô, ele já entende, mas tudo, assim, é uma conversa sem fim. Então, acho que tem que ter muita paciência, muita persistência, mas o principal é você também respeitar o tempo da criança, não forçar, porque eu já escutei casos que a criança tem medo, pânico do vaso sanitário, por exemplo. O Pipo não gosta do piniquinho, tá? Tá. Ele não gosta do redutor de assento. Então, ele não gosta do piniquinho. O xixi ele até faz, então antes do banho. Uma dica que funcionou bem legal aqui comigo foi o seguinte: antes do banho, quando ele toma banho comigo, ou quando a babá que vai dar, quando eu não tô em casa, eu tiro a roupinha dele e peço para ele fazer um xixizinho antes. Aí eu coloco ele sentadinho, aí ele faz um xixizinho. Então foi assim que a gente foi adaptando ele ao redutor de assento. Mas o desfraude aqui eu ainda não consegui. Quando eu conseguir, eu dou dicas. Mas Ó, o assim. Pipo faz maior sucesso, tá todo mundo colocando que ele é a coisa mais linda, que ele é É, lindo demais. E a Gabriela aqui colocou que você é a melhor médica do que você, impossível. Que para ela é um privilégio ter tido você em todo o pré-natal, parto e pós-parto. Que ela te ama. Opa, obrigada, amore. Obrigada. A Rafa escreveu assim: estou com 36 semanas, meu bebê está com 3,2 kg, tem probabilidade de nascer agora. E as chances de ter parto normal diminui por conta do peso do bebê? Mas por que agora, 36 semanas, ele é prematuro, né? Não Ah, é? sei. É. Ela, na verdade, ela colocou assim: tem a probabilidade de nascer agora, ponto de Ah, só interrogação. do peso, Não, não. Não é um bebê grande, tá? 3,2 kg para 36 semanas, que é um bebê prematuro, ele é um bebê grande. O que pode acontecer é que, se ele chegar nas 40 semanas, 40 semanas, 41 semanas, não sei qual vai ser o protocolo que o médico dela, é que ele vai ultrapassar os 4,2 kg. Essa é e uma aí estimativa. impede Aí de ter um parto normal? fica mais difícil, né? Porque é um bebê muito grande. Dá para nascer? Dá. Não sei qual o tamanho dela, qual a estrutura de bacia, mas é um bebê que é a maior chance de fazer desproporção cefalopélvica. Bebês grandes, eles têm maiores chances de complicações no nascimento. Lesão de ombro, fratura de clavícula, que são bebês muito grandes. Mas não precisa antecipar, abreviar nada por causa de peso, e muito menos tirar bebê prematuro, pelo amor de Deus. Tá. Bebê tem que escolher para nascer. A Tânia perguntou se a laqueadura é reversível. Ela é reversível, mas é difícil. Não é que é difícil. Você, na hora onde você reverte a laqueadura, você é um ponto de fraqueza que você tem maior risco de fazer gestações fora do útero, ectópicas. Ela existe a cirurgia de reversão, mas assim, ninguém garante o sucesso da gestação espontânea intrauterina. Na grande maioria das vezes, conversa-se com o casal e quando tem a laqueadura, a fertilização acaba sendo uma escolha mais segura para o casal. Aí perguntaram assim: doutora, tomo noz da Índia para emagrecer há 7 dias e estou amamentando, pouco ainda. Pode haver algum problema? Não conheço nós da Índia, mas assim, não sei, né? É natural, mas eu não sei se tem alguma contraindicação se passa no leite, enfim, né? Eu acho assim, se tá amamentando, quanto menos você inventar moda de coisas diferentes, é melhor. Porque a gente, muitas das vezes, por exemplo, duvido que tem um estudo sobre nós da Índia na amamentação. Então, o Uhum. que é na gestação? Ah, posso fazer tal coisa na gestação? Na grande maioria das vezes é falado não, porque você não tem como fazer um trabalho. Por exemplo, eu tô grávida e tem uma outra mulher grávida. Ah, então vamos fazer com que você tome esse remédio para a gente ver se tem algum problema no seu nenê. Isso não são estudos liberados por ética médica. Então, você não pode, você fala que não, porque você não tem estudo de segurança o suficiente. Amamentação, idem, né? Então, desconheço nós da Índia. Tá. As mães mudaram o comportamento de amamentar com medo de caírem. E verdade. Bom, não entendi essa daqui. Aí da mama, não tem nada a ver. Ah, de cair a mama, tá. Ah, Aí a mas a mama. gente já põe silicone, Gente, né? aí levanta. Eu falo que a obrigação é do marido depois. Gente, amamenta os filhos, depois o marido paga a recalchutagem, tá tudo certo. Aí a Bruna tá dizendo que é sua seguidora e mora no Japão. Uau! Que legal, Bruna.
Tá, disse que o segundo filho dela nasceu sem respirar. Teve que fazer uma massagem cardíaca e ela está grávida de novo. Isso pode acontecer novamente? Difícil. Isso provavelmente tenha sido alguma intercorrência do parto, tá? Então, bebês que nascem ou sem respirar ou sem batimento cardíaco, provavelmente alguma intercorrência do parto, tá? Então, algum sofrimento fetal e por isso que é importante o parto hospitalar, né? Já entra num outro assunto, né? Os Uhum. partos, eu acho que assim, o parto em casa ou parto hospital é escolha da mulher, escolha da mãe, desde que ela esteja ciente que, por exemplo, no caso dela, provavelmente foi revertido, né? Ficou tudo bem, tudo isso porque ela estava no hospital. Agora, se acontece isso em casa, quem faz essa reanimação na criança? Né? E não é uma intercoisa que você não tem como segunda chance. Por isso que é tão importante. E não é porque eu parto hospitalar que ele precisa ser pensionista, que precisa ser cesariana, que a mãe não pode ter o protagonismo, que a mãe não pode ser respeitada. Isso não tem nada a ver. O que te traz no hospital é isso. Na intercorrência, você tem tudo à mão em 10 segundos, sem nenhuma sequela para a criança. Perfeito. É, deixa eu ver, Gicilena, eu acho que é isso. Ela falou que usa DIU há 8 anos e ela vai retirar daqui a 2 anos. Porém, ela não quer colocar novamente e também não quer tomar anticoncepcional. O que ela pode fazer para se prevenir? Ué? Aí tem que fazer ou a vasectomia do marido ou a laqueadura, ou colocar outro DIU. Coloca outro DIU. O DIU é vida, gente. Ou vai ter que fazer maneira cirúrgica, se quiser uma maneira definitiva. Mas se tá 8 anos com o DIU, já tá bem adaptada. Tira esse e coloca outro. Melhor coisa. Porque se ela não se adapta com anticoncepção, quais são as outras opções hormonais? Preservativo. Se for tudo bem para o casal, ficar só com preservativo, ok. Senão Uhum. vai ter que ter método de irreversível, né? Que é a vasectomia do marido ou a laqueadura da mulher. Mas aí vai depender do que o casal quer. Se não, colocar outro DIU. Tomo Desingestel. Tá certo isso? Desogestrel. Sem intervalo. Já faz 9 meses pós-parto que não menstruo. E ultimamente estou com inchaços, cólicas agudas, escapes de sangue e prisão de ventre. Fiz teste e deu negativo para a gravidez. Essa anticoncepcional da amamentação mais amamentação dificilmente menstrui mesmo, tá? O que pode ter menstruação cíclica, né? O que pode ter são alguns escapes, aí pode ser que ela também não esteja mais se adaptando à pílula. E aí precisa conversar com o médico para ver se troca esse método ou se para ele ou se troca o método por outro, mas se fez teste do negativo, gravidez não é. Provavelmente é uma não adaptação ao hormônio. Tá, tem gente comentando aqui que ganhou na loteria porque não teve nenhuma fissura no Amém, amém. seio. As mãos para os céus e agradeça todos os dias. Qual a diferença do anticoncepcional para quem amamenta e o outro? Esse Devo é ótimo. mudar depois que parar de amamentar? Não precisa mudar, se for bem adaptado, se tomar a pílula certa. A diferença é a composição da pílula e o regime de tomada. Então, o que é isso? No anticoncepcional de amamentação, você só tem o hormônio progesterona. E ele tem que ser tomado de maneira contínua, de 28 em 28 dias, emendando uma cartela na outra. Então, uma cartela tem 28 comprimidos. Então, ele não tem pausa, tá? Por isso que não menstrua. E aí, dos anticoncepcionais de não amamentação, aí você tem mais de 50 tipos de dosagens, de tipos de hormônio, de tipos de estrogênio, uns mais naturais, uns menos naturais, uns que têm maior risco para trombose, outros que têm menos risco. Aí a gama aí depende muito da característica de cada paciente. Mas basicamente a diferença é essa, porque não tem intervalo e só tem progesterona. A Rebeca falou que teve Covid, continua amamentando a filha dela e graças a Deus a filha não pegou. Perfeito, é isso mesmo. Tem muito caso aqui também. É Ah, isso mesmo. Manter a hidratação, tomar os cuidados, uso de máscara e álcool gel e dá tudo certo. ó, minha bolsa estourou com 35 mais 4. Meu bebê nasceu com 3.590. Um bebezão e sem nenhum problema. Caramba. Bem, que bacana, que bom. Na grande maioria das vezes, quando o bebê precisa nascer, quando ele escolhe, quando rompe bolso, quando entra em trabalho de parto, mesmo que tenha 35 ou 36 semanas, normalmente eles nascem bem, porque eles entendem que eles precisam nascer e a própria ruptura da bolsa, a própria contração, ela gera estímulo pulmonar para o bebê se adaptar bem. Diferente de você, por exemplo, marcar uma cesariana com 35 semanas e tirar um bebê que não é para nascer, que está lá, né?
Mas quando rompe bolsa, às vezes também precisa ficar um pouquinho na incubadora, mas nessa idade gestacional, normalmente vai tudo muito bem, mesmo que eles queiram nascer antes do tempo. Tá. Estão perguntando se mães lactantes podem fazer alisamento nos cabelos. Com formol, amônia, nada. Tá. Né? É Dá para bom fazer evitar. Perdão. Não, é porque, na verdade, o que acontece com o alisamento é que tem uma carga de formol muito grande, né? Então, você não, mais uma vez, você não tem estudo suficiente para falar, né? Ah, mas existe uma técnica que não tem a química. Eu, de verdade, duvido que alguma coisa que alise o cabelo não tenha química, né? Eu acho que milagre ainda ninguém inventou. Mas alguma coisa de química tem, só que mudaram o nome do formol. Eu acho assim, se consegue fazer um intervalo das mamadas, tira leite, aí tudo bem. Agora, assim, primeiro que para alisar você fica 4 ou 5 horas. Eu não sei, graças ao meu cabelo é liso, mas porque nem luzes, né? Mas luzes pode, tá? Luzes não tem a química. E demora muito Ó, também. é muito alisamento. Então, você que tá com uma criança com aleitamento materno exclusivo, você não consegue ficar 5 horas no salão para alisar o cabelo, né? Então, se você consegue tirar leite, tem um estoque de leite bacana, aí depende da conduta de cada pediatra, mas eu recomendo que não. Que tenha paciência, que depois tudo. Daqui a pouco a criança está comendo, dá para espaçar as mamadas, aí dá para voltar toda a vida ao normal. Dá para fazer laqueadura no parto normal? Olha, na verdade, a recomendação há um bom tempo é que não se faça laqueadura no parto, a não ser que a mãe tenha uma indicação, tenha uma carta e uma autorização, né? Então, são casos bem específicos que a gente pode fazer essa laqueadura intraparto. Existe uma técnica de vaginal, mas ela tem muita falha. Então, eu não sou adepta à laqueadura no parto. A gente não sabe o que pode acontecer, um recém-nascido, tem tantos métodos hoje, não, o único método é a laqueadura. Você pode fazer depois, via videolaparoscópica, você pode fazer um DIU. Hoje os DIUs são tão seguros, não tem por que também. Eu não sei, eu não sou muito a favor, não. Quer dizer, eu sou zero a favor da laqueadura, na verdade. Você pode trazer distúrbios hormonais para a mulher. A vasectomia é um método tão menos invasivo para o homem. Eu acho que essa é uma responsabilidade do casal, né? Porque tem que ser da mulher. Uhum. O casal não quer ter mais filho, é uma decisão definitiva. Ao invés de poder gerar um transtorno hormonal na mulher, o que, que o marido pode fazer? Né? Que os maridos são. O homem é tudo medroso, né? Então eles fogem, 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 acaba sobrando tudo pra gente. Mas eu não sou muito a favor da laqueadura, não. O que a doutora acha dos adesivos anticoncepcionais? Como todo método, eu acho que o melhor método é o que melhor você se adapta. Se tá tudo bem, se adapta, ótimo método. Todo método é bom se a mulher está bem adaptada e se usa direitinho. Você recomenda o chip da beleza? Então, o chip da beleza está super se falando hoje em dia, né? O que é o chip da beleza? É um implante hormonal de substituição de alguns outros hormônios. Mas, como tudo, hoje as pessoas estão fazendo um uso um pouco diferente do que seria o indicado. Então, assim, você imagina que beleza, você colocar uns implantes numa mulher, uma progesterona que é da família da testosterona, mais os implantes de testosterona, o que acontece? Você muda o painel hormonal da mulher. Tá. De um hormônio sintético, né? Por quanto tempo isso vai se sustentar no seu organismo? Porque assim, o problema de quem usa o chip, eu não sou contra quando você tem de repor hormônio, quando tem indicado. Qual a quantidade que vai ser utilizada e por quanto tempo? Porque o que eu já atendi de casos é que são casos que realmente precisavam e a gente suplementa, não tem problema. Mas algumas vão para um extremo de que assim não conseguem ficar assim, cada vez querem pôr mais, porque aí fica mais magra, aí não tem menos celulite e tal. Só que assim, isso não é o perfil hormonal da mulher. Eu sou a favor de tudo que é fisiológico. Se a gente precisa ter um distúrbio hormonal, acho perfeito. Perfeito, maravilhoso. Melhora a libido, você melhora tudo. Mas assim, eu já atendi paciente que tinha acne da testa por conta do uso exagerado de hormônio. Seja via chip, seja via oral. Porque não adianta. Nosso corpo é programado para ter mais hormônio feminino do que masculino. A partir do momento que você usa muito hormônio masculino, o efeito colateral vem. Então, já atendi paciente com muito pelo nessa região, hipertrofia de clitóris, acne, muito difícil. E para você tirar isso e reverter para um ciclo, e assim, ela vai engravidar. Só que assim, ela ficou mais de 2 anos sem menstruar, porque ela tinha tanto hormônio externo que a gente não conseguia regularizar o ciclo dela. É bem complicado. Eu acho que tudo
Depende da dose e da indicação. Se muito exagerado, eu também sou contra. Tá. E quem usa muito tempo anticoncepcional pode ter mais dificuldade de engravidar depois? É um mito. Eu tenho uma paciente que usou 8 anos de pílula contínua agora, tirou a pílula e engravidou no primeiro mês. Ah, Mas assim, é muito difícil. A chance de uma mulher engravidar é de 12 a 15% na idade média de uns 30 anos, que é a idade hoje em média que a mulherada está engravidando. Mas assim, então assim, não é a pílula, é a chance realmente de gravidade, 12 a 15%, né? Então, o que ela precisa ter são ciclos regulares. O que acontece na grande maioria das vezes não é a pílula que dificulta a gravidez. É que você, usando a pílula, você não sabe se o seu ciclo é regular. Então, até você entender como é que funciona seu ciclo, às vezes demora um tempo, ou para ele se regularizar, ou para o paciente entender. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, por exemplo, paciente com ovário policístico, ela usa a pílula há 5 anos. A pílula, na verdade, ela não trata o ovário policístico dela. Ela mascara os sintomas e ela faz a mulher menstruar todo mês. Só quem está menstruando é o hormônio que ela está tomando. Ela para a pílula para engravidar, o ovário dela não produz, o organismo dela não produz hormônio suficiente para ela ovular. Então não é culpa da pílula, a culpa é que ela, o motivo é que ela não tem hormônio regularizado e aí você precisa investigar a causa. Então a culpa não é da pílula, e sim porque a pílula muitas vezes mascara. Hoje em dia tem melhorado muito, porque cada vez menos as mulheres estão usando métodos tão hormonais no longo prazo. Também é uma característica do meu consultório, da minha conduta, de, por exemplo, usar bastante DIU no consultório, métodos não hormonais. Porque hoje em dia a mulherada não entende como é que funciona o ciclo, o que é um período reprodutivo, por que tem a TPM naquela fase, por que fica mais sensível, o que é a ovulação. Então, esses métodos não hormonais, eles facilitam muito isso, da mulher em conhecer seu próprio corpo. perfeito. Estou grávida de 12 semanas e 2 dias. A médica do ultrassom me falou que estou com um cisto do lado direito. Faz algum mal para mim ou para o bebê? Ela diz aqui que ela está com medo e com dúvida. Então, normalmente, esse cisto que eles citam no ultrassom até 12 semanas é o cisto de corpo lúteo, que é o cisto da ovulação, que é o cisto da gravidez. Não tem problema nenhum, ele vai regredindo espontaneamente. Se não for o cisto de corpo lúteo, for um cisto simples, um endometrioma, tem que só acompanhar com o exame. Normalmente não traz problema nenhum. Tá, ela tá dizendo aqui que o cisto tá com 7,3 centímetros, provavelmente. Ela colocou que tá bem preocupada porque ela tá grávida. 7,3 é um cisto considerável, precisa mostrar para o ginecologista. Precisa ficar bem de olho nele. Se for 7 centímetros mesmo, precisa ficar de olho. Se for uns 7 centímetros, não é corpo lúteo, então. Precisa acompanhar, porque ele pode torcer, romper, às vezes operar a grávida. Precisa falar com o ginecologista dela, com o obstetra dela, precisa ficar de olho nesse cisto. Tá, tem uma pessoa aqui falando que toma Cezete há 10 Cerazete. anos. 10 anos consecutivos. Há algum problema? Já tem 48 anos. Como ele é feito à base de progesterona, ele não tem uma contraindicação nessa idade, né? Na verdade, a grande maioria das pílulas, depois dos 40 ou 45 anos, a gente tem uma restrição do uso. Mas ela, com uma base só de progesterona, ela é a menos preocupante, vamos dizer assim. A Tabata perguntou o seguinte: com relação ao Covid, como estão os procedimentos de doulas, fotógrafas e etc. nos partos? Depende da maternidade que ela vai escolher. Existe protocolo de segurança em cada hospital, né? Tem hospital que quem tem a equipe credenciada, esses profissionais, eles estão sendo testados a cada 15 dias, né? Então, eles têm uma série de recomendações para serem feitas, a gente também tem. Então, por exemplo, a aferição de temperatura em todos os lugares que vai andando do hospital, entrando na sala de parto, mede temperatura, tem que relatar os sintomas, mas normalmente eles são bem testados. Agora, não sei se todo hospital está liberando a entrada de doula e fotógrafa. Nos que eu trabalho estão, então não sei. A Aline perguntou qual que é o melhor tratamento para SOP. Mudança do estilo de vida. Isso é difícil, porque mudança do estilo de vida dá trabalho. Mudança do estilo de vida. A minha primeira dica para SOP é síndrome dos ovários policísticos, né? Um distúrbio hormonal feminino que ele pode cursar com dificuldade para engravidar, dificuldade menstrual, aumento de pelos no corpo, no rosto, ganho de peso, dificuldade para perder peso. Então, primeiro de tudo, e tem um risco aumentado para desenvolver diabetes. Então, o primeiro de tudo é o estilo de vida. Realização de atividade física regular e uma dieta pobre em carboidratos.
né? Então não é radical, é um reequilíbrio alimentar, normalmente é um tratamento em conjunto com nutricionista, endocrinologista, ginecologista, se o ginecologista não for um especialista, mas tem que regularizar a insulina, tem que comer direito, fazer atividade física, regularizar esses hormônios, e pílula não é o melhor tratamento nunca. Às vezes precisa de algum tratamento para insulina, precisa de alguns outros remédios complementares, mas dificilmente o hormônio é a solução. A Tiffany falou o seguinte: tenho ovário policístico e engravidei. Minha filha está com 1 ano e 4 meses, mas faz 3 meses que não menstruo, não tomo anticoncepcional. Será devido ao ovário? Pode ser? Não sei se ela toma. Ela falou que ela não toma pílula, né? É, não toma. Pode ser que ela amamente também, né? Tem pacientes que ficam sem menstruar por conta da amamentação 1 ano e meio, assim. Mas, assim, pode ser que o ovário policístico também tenha voltado. E ela tá nessa amenorreia, nessa falta de menstruação por conta do ovário policístico. É só com o exame para saber mesmo. Não tem como saber qual é a causa dela não estar menstruando. Tá. Tânia falou o seguinte: estou grávida de 32 semanas, sinto dor na minha cesárea anterior, desde 8 semanas de gestação. A cesárea anterior foi há 6 anos atrás. É normal? É normal. É como eu digo, é a pele que incomoda, né? Porque normalmente, quando a gente engravida, essa cicatriz estica. Tanto a do útero, né? Como a da pele. E normalmente as pacientes relatam uma sensibilidade na pele mesmo. Mas na grande maioria das vezes na pele não tem repercussão nenhuma, porque ela normalmente é uma cicatriz mais grossa, né? As pacientes que têm essa característica de cicatrização mais grossa têm mais incômodo na cicatriz da cesárea. Não só da cesárea, né? De qualquer outro tipo de cicatriz. Mas pode acontecer, sim. Tá. Quando começar a tomar o anticoncepcional, quando não menstrua ainda? Não entendi essa. Quando Também não não. menstrua. Ah, eu não entendi. Rebeca, se Ah, você quiser escrever de novo. pensei em uma outra coisa que me deu um susto, mas não. É, Você está no pós-parto, ainda não desceu a menstruação, que dia deve começar? ser. Tive um microinfarto, porque eu pensei numa outra coisa, mas não. Ah, Os hormônios, os anticoncepcionais de pílula, eles não têm data para começar, pode começar o dia que quiser. Se estiver amamentando, no pós-parto, só respeitar os 42 dias do resguardo pós-parto. tá bom. Estou grávida de 15 semanas e não estou tomando suplemento, pois tenho muito enjoo. Tem algum problema? O mais importante da suplementação do primeiro trimestre é o ácido fólico, né? Na verdade, 3 meses antes de engravidar. Né? O ácido fólico é uma suplementação, melhor ainda se for tomado metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, 3 meses antes de engravidar. 2 meses já está de bom tamanho, mas a gente recomenda 3 meses antes, né? Para diminuir as deficiências de tubo neural, sistema nervoso central das crianças. E aí manter esse ácido fólico nessa fase de organogênese que a gente chama. Mas é recomendado, difícil falar se deve ou não tomar, porque algumas pacientes têm a hiperemésia, aquele excesso de vômitos no primeiro trimestre, é que com 15 semanas já era para ter melhorado. Então, já passou o primeiro trimestre, precisa começar a suplementar e comer direitinho, né? Já passou a fase mais crítica, que é das 8 às 11 semanas. Mas precisa suplementar sim. Tá. Estão perguntando aqui se gestante também não pode fazer progressiva, mesmo sem Não. formol. Não Se alguém existe descobriu sem formol. o milagre do que alisa sem ter formol, do que emagrece rápido, vocês me contam, porque esse, para mim, eu não Tá. acredito. Ó, a Cristina perguntou o seguinte: pode colocar o DIU após o parto ou precisa esperar algum tempo para colocar? Pode colocar até intraparto. Tem alguns médicos que colocam o DIU intraparto, mas o que a gente vê é o maior risco dele ficar mal posicionado. Porque quando tem o nenê, o útero fica grande, né? Então ele demora aí uns 40, 50 dias para ficar no seu tamanho habitual que ele vai ficar pós-parto. Então quando você coloca o DIU logo após o nascimento do bebê, e esse útero vai descendo, vai diminuindo, ele pode expulsar o DIU. Então, isso depende da conduta de cada médico, mas normalmente, assim, tem médico que coloca com 2, tem colégio de médico que coloca com 6 meses. Eu, a partir de 2 meses, já coloco o DIU numa boa. Tá, perfeito. Aí a Dani perguntou o seguinte: estou com 19 semanas e sinto o bebê mexendo no pé da barriga, próximo à minha cesárea. É normal? O bebê tá lá, né? Com 20 semanas, o útero ainda é infraumbilical, né? O útero ainda tá abaixo da cicatriz do umbigo, né? Da cicatriz umbilical. Tá. Então, é nessa região do baixo ventre que tente mexer mesmo. Ele sobe a partir de 24 semanas, que começam os movimentos mais altos. E de costela, só com umas 28 a 32 semanas.
E a Leandra perguntou o seguinte: existe algum tipo de medicação que faça a mulher ter leite para uma mãe adotiva poder amamentar um bebê? Existe um protocolo de estímulo de produção de leite, né? São alguns pediatras que são especializados nesses casos que fazem, eles dão uma carga hormonal para o corpo para fazer justamente esse mecanismo do parto para produzir leite. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. Tá. Mas tem que ser alguém bem especializado que entenda no assunto. Mas eu já vi casos, sim, de induzir lactação. Legal. A Né? Gabriela perguntou o seguinte: estou grávida de 35 semanas. Como sei a diferença entre contração de parto e contração de treinamento? A contração de treinamento, começa já, pode começar até a partir de 28 semanas. E o principal fator de diferença delas é a falta de ritmo. Contração para o trabalho de parto, ela tem ritmo. Então, ela vem, passa, vem, passa, vem, passa, ela tem ritmo. As contrações de treinamento, elas vêm esporádicas, vem, vai, tem 2 num dia, 3 no outro, mas o que determina ela, a dor do trabalho de parto, ela vem com ritmo e ela é dolorosa. Né? Isso que determina a sinais de alerta para o trabalho de parto. Dor, contração dolorosa e com ritmo. Tá. A Marielle perguntou se o anticoncepcional pode causar alguma doença grave, como câncer, por exemplo. Não, é muito difícil a associação entre o câncer. O que acontece no anticoncepcional é excesso de exposição ao hormônio em pacientes que são suscetíveis a. Então, tem alguns estudos falando sobre o uso de hormônio, o desenvolvimento de câncer de mama, mas não é proibido, obviamente, senão não estaria aí no mercado, né? Uhum. Depende da característica. Hoje em dia, a gente tem métodos que expõem a mulher a menos hormônio, né? Porque a gente tem que pensar nisso. Quantos anos de anticoncepcional uma mulher vai se expor, né, ao longo da vida? Eu penso muito nisso. Quantos anos, né? Eu converso isso com muitas vezes. Quantos anos você vai tomar? 15, 20 anos até entrar na menopausa? Entra na menopausa, tem a reposição hormonal nas quais precisam. Então, quanto de hormônio sintético a gente vai expor no nosso corpo? Não é do nosso organismo isso. E aí eu acho que tudo chega, uma hora chega a conta, né? Tá. Então, tem métodos não menos hormonais, sem ser o anticoncepcional. Doutor, o ácido fólico no início da gestação é necessário? O meu Muito. obstetra não receita ácido fólico, somente as vitaminas pré-natal. O ácido fólico ele é recomendado antes de engravidar. Ele tem que ser tomado antes de engravidar. Esse é o correto, uma consulta pré-concepcional. E, na verdade, ele recomendou, depois que o bebê, depois que engravida, a vitamina pré-natal ela já tem ácido fólico. Por isso que ele recomendou, provavelmente ela deve ter ido na consulta já grávida, e ele já recomendou, tem ferro, outras vitaminas, mas tem ácido fólico nessa fórmula também. Ó, Dani, um É. beijo, saudades. Quais são os efeitos colaterais da laqueadura? Você pode ter um distúrbio hormonal na mulher, irregularidade menstrual normalmente entre 6 meses a um ano, e tem algumas mulheres que ficam persistentes com esses distúrbios hormonais, porque quando você liga a trompa, você pode diminuir por mais que tenham técnicas hoje mais inovadoras, você pode diminuir a vascularização, a ida de sangue para o ovário, então ele fica menos vascularizado e produz menos hormônio, né? Então, normalmente é um distúrbio hormonal. Doutora, desde que ganhei o meu bebê, há 1 ano e 4 meses, tomo Cesarete. Continuo? Faz mal? Não, um ano e 7 meses? Ela falou? 1 ano e 4. 1 ano e 4? Não, tá na fase que tá usando anticoncepcional de amamentação, não tem problema nenhum, né? E aí, se não tiver bom para ela, ela tem que trocar por um outro método, mas não tem problema nenhum nessa fase. A Isa perguntou assim: minha médica pediu para tomar Demater ômega. Qual é a diferença de tomar só Demater? O ômega 3. Ah, Da, da Mater normal não tem ômega 3, da Mater ômega tem ômega 3. É o DHA, que é a fração do ômega 3 que faz bem para o desenvolvimento neurológico dos bebês. O ômega tá. 3 sempre. Ômega 3 é vida, ômega 3 de boa qualidade.
É muito importante suplementação na gravidez, isso é muito importante. Nosso alimento não tem mais a mesma qualidade que tinha na época das nossas bisavós. Hoje a gente corre, a rotina é maluca, a gente precisa suplementar. A grande maioria das grávidas fazem uma deficiência de ferro, fazem uma anemia fisiológica. Então tem que ter suplementação de vitamina, tem que ter suplementação de ômega 3, tem que dosar para ver se está faltando alguma outra vitamina, vitamina D, ferro, ferritina, tem que suplementar, tem que cuidar direitinho da alimentação e da suplementação. Colocaram aqui, estou com 8 semanas, não sinto vontade de ter relações sexuais. Também é normal, né? Tem algumas mulheres que acabam perdendo a libido, né? Tem algumas mulheres que perdem libido durante a gestação, por medo, por alguma outra coisa, mas uma boa parte das mulheres elas têm um aumento de libido, né, durante a gestação, e tudo bem ter relação sexual na gravidez, se não tiver nenhuma intercorrência, descolamento ovular, placenta prévia, risco de prematuridade, tudo ótimo, é saudável, mas pode acontecer. Pode ser que às vezes está grávida, está com medo de ter relação. Na grande maioria das vezes, né, se não tiver uma contraindicação, vida sexual normal. Tá. Doutor, estou com 30 semanas. Estou com bastante formigamento nos seios e sai uma água um pouco amarelinha. É normal? Um pouquinho de saída de colostro, isso pode acontecer, pode, pode acontecer como não, às vezes perguntam, nossa, mas não saiu nada, o paciente lá vai ganhar nenê dali 10 dias. Nossa, mas não saiu nada do meu peito, eu não vou ter leite? Não, não é para sair, mas se sair não é um problema. O que não pode é ficar apertando, estimulando a mama no terceiro trimestre, porque o estímulo de ver se está saindo leite, você pode estimular a ter contrações, né? Então, com 30 semanas ter contrações não é legal. Então, se sair espontaneamente, Tudo bem. limpe, tudo bem. Mas não fique estimulando a mama antes do tempo, não. Qual a diferença entre o Dilquirena e o Mirena? É o Cailina e o Mirena. O Cailina é um DIU novo, que ele tem tamanho menor que o Mirena e menor quantidade de hormônio. Os dois DIUs são feitos à base de progesterona, ou seja, eles não têm o estrogênio, que é aquele que pode causar trombose e tudo mais. Inclusive, uma pergunta aqui de alguém que teve uma trombose prévia, acho que há 10 ou 12 anos, pode usar o Mirena e pode usar o Cailina, não há uma contraindicação, tá? Porque ele não tem estrogênio. Então, esses dois DIUs eles são feitos à base de progesterona. E essa progesterona ela só é dispensada intrauterina. Diferente da pílula, quando você toma, ela vai para o seu organismo todo. Tá. 95% desse hormônio fica só no útero. Ou seja, você continua ovulando, você continua sentindo sinais de TPM, inclusive porque nenhum DIU trata TPM, nem ovário policístico, ele só evita a gravidez. Só que a diferença entre o Cailina e o Mirena é o tamanho, então depende do volume uterino para o médico decidir o que a paciente quer. No Mirena, 65% das pacientes não menstruam com ele. Ele é melhor para cólica, ele é melhor para controle de fluxo. O Cailina pode menstruar, mas eles são super seguros, são maravilhosos, inclusive um ou outro, escolha perfeita. A Débora, oi, Dé. Eu conheço ela perguntou, eu não sei se foi essa pergunta mesmo que você tinha visto, mas que ela teve embolia pulmonar há 9 anos atrás. Tem problema? Não, pode colocar o Mirena. A trombose, quando ela é tratada, se a paciente não está na vigência do uso de um anticoagulante, ele é contraindicado. Até algumas pacientes que, na verdade, usam anticoagulantes quando é tratado. Mas isso, quando é um caso mais grave, de uma embolia, normalmente o ginecologista conversa com o vascular da paciente. Mas a única contraindicação de usar esses métodos de progesterona é numa trombose ativa, aguda. Né? Aí não pode usar nada hormonal. Estão perguntando aqui. Tem o Idatide de Morgani. Se é necessário fazer acompanhamento. Só ultrassom, normalmente não traz nenhum tipo de problema. Isso é uma dilataçãozinha que sai da trompa, como se fosse uma bolinha de água na tempo grande, não traz nenhuma repercussão. Tive parto cesáreo, meu bebê estava sentado. Nasceu de 39 semanas com 3 quilos, 700 e 800 gramas. Tive atonia uterina. Nunca ouvi falar muito sobre atonia uterina. Também não tive muitas explicações dos meus médicos. Eu acho que ela gostaria de saber um pouco mais sobre isso. A atonia uterina, deu uma travadinha. Nossa, tá me vendo? Eu tô, super bem, tranquilamente. Agora parou. Agora eu não tô mais. Agora voltou. Eu tô te escutando. Voltou. A atonia uterina, ela é uma
dificuldade do útero em contrair no pós-parto. Então, o que que acontece? Quando o neném nasce, seja ele de normal ou de cesárea, ele, como eu expliquei, ele é uma grande melancia. E ele precisa voltar mais ou menos, ele fica no pós-parto imediato na altura do umbigo, e aí ele vai diminuindo 1 centímetro por dia até voltar para a pelve. E nesse primeiro momento pós-parto, ele tem que fazer uma contração espontânea dessa musculatura. Esse feixe muscular tem que se contrair espontaneamente. Em alguns casos, ele não se contrai. Isso chama atonia uterina. O problema disso é que o útero ele é um órgão extremamente irrigado. As artérias uterinas são duas artérias que entram no útero, elas são ramos diretos dos nossos vasos principais e vitais, ou seja, sangra muito, muito, muito. É super grave ter atonia uterina. Muitas das vezes precisa de uma habilidade boa dos médicos para reverter a atonia uterina, senão a consequência é perder o útero, tá? Porque senão, às vezes, se você não tiver o útero da mulher, a mulher perde a vida. Então é bem sério, tá? Um dos principais fatores de risco dela, provavelmente, é essa macrosomia fetal, bebê grande. Não sei a quantidade de líquido. Então, porque é mecânico. Então, os gemelares, por exemplo, têm maior risco de atonia uterina. Pacientes com mioma têm maior risco de atonia uterina. Só que você consegue já, alguns desses casos, já ver no pré-natal. Mas não é toda paciente também gemelar que vai ter atonia uterina também. Isso depende muito de cada útero e de cada organismo. Que você precisa ter uma equipe treinada para resolver se acontecer. Né? Porque a atonia uterina ela acontece no normal, na cesárea, às vezes acontece no bebê pequeno, no bebê grande. É que o bebê grande ele tem realmente maior chance de fazer atonia uterina, porque quanto mais estica a musculatura, mais difícil para ela voltar para o lugar. Mas graças a Deus ficou tudo bem, né? Deu certo. Tenho cisto no ovário, tem 3 anos. Ele não cresce nem diminui. Estou tomando o anticoncepcional Tamisa 30 mg. E minha médica disse que não é preciso tirar. A doutora me aconselha a procurar um outro médico? Não, acho que tu confia na médica dela, tem que continuar com a médica dela. Operar, abrir o abdômen, operar, tirar um cisto, ele tem que ter suas indicações. Porque, assim, muitas das vezes você entra numa cirurgia para tirar um cisto, se ele está comprometendo o ovário, às vezes a mulher perde o ovário, né? Então, operar um ovário, tirar um cisto, não é tirar uma pinta na pele, né? Então, dependendo do tamanho, da localização, da característica, realmente dá só para acompanhar com o exame. Tá. Estão perguntando se é verdade que o hormônio anticoncepcional traz mais chance de manifestar câncer. Você já respondeu essa daí, né? Que, na verdade, não é tão recomendado, né? Não é. Ômega Mater, qual o benefício que traz para o bebê e para a mãe? Enquanto amamenta, é bom tomar? A suplementação de polivitamínico com ômega 3 hoje são as medicações de escolhas, né, no pré-natal. Justamente por você ter todas as vitaminas, um polivitamínico, mais o ômega 3, que é a fração DHA dele, que é importante para o desenvolvimento neurológico dos bebês. E na amamentação, sim, é super importante manter a suplementação, né, porque a mãe não tem muito tempo de comer direito, a lactação exige muita energia, muita vitamina da mãe e o ômega 3, o DH passa no leite materno. Então, o bebê tem benefício no aleitamento materno também. Então, pode manter, sim, a suplementação na amamentação. Deve, aliás. Estou com 32 semanas, mas ainda não sai nada do meu seio. É normal? Perfeito. Absolutamente normal. Você e a grande maioria das gestantes são assim. Também estão perguntando se estando amamentando durante 2 anos sem menstruar é uma coisa normal. Pode ser da amamentação. Pode acontecer. Ainda é mais difícil, porque normalmente depois de 1 ano e meio as mulheres começam a voltar a ter, mas pode acontecer. Tá. No meu pós-parto, minha cicatrização ficou bem grossa. É normal? Já tenho meu bebê há 6 meses. Então é característica do organismo dela fazer uma hipertrofia, hipercicatriza, né? Então, ao invés de fazer aquela cicatriz lisa, aí precisa procurar um dermatologista para resolver essa hipercicatrização. A Lígia perguntou se candidíase deixa a dor e a barriga dura. Não. A característica da candidíase é coceira, uma coceira bem, bem cômoda, ardência, porque às vezes a própria candidíase faz uns cortinhos, umas microfissuras ali na região vaginal, e incômodo na relação. São as principais características da candidíase. Tenho 22 anos e desde os meus 16 anos tomei anticoncepcional. Tem uns 3 meses que eu não tomo e não consigo engravidar. Demora muito para eu conseguir engravidar? Depende, né?
A gente tem que saber se está ovulando, se está tudo bem com os hormônios e esperar, né? Não é todo mundo que engravida de primeira, não. Tem que esperar, tem que acreditar, tem que ter relação no período fértil. Tem uns aplicativos super legais que controlam a ovulação. Eu gosto bastante hoje. Tem um que chama Meu Calendário, tem um que eu adoro que chama Clue, Flow, também são aplicativos que eles ajudam a mulher a entender o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual e o período fértil. Então tem que ver se está produzindo muco ovulatório no período fértil, tem que fazer os exames para ver se está ovulando, e aí deixar a natureza agir. Tá. Doutora, fiz um exame de urina e deu Streptococcus. Streptococcus. AGG. Uhum. Streptococcus. Tá. Não sei se ela tá grávida. Se ela estiver grávida, ela precisa repetir o strepto com 35, mas para tomar um antibiótico na hora do trabalho de parto. Ah, tá bom. E o que você Bom, acha do Implamon? o Implanon é um método de depósito anticoncepcional que é colocado no braço, embaixo da pele. Ele tem suas É indicações. chip, né? Como se É fosse um um chipzinho. também. Ele tem, a grande maioria das mulheres ficam sem menstruar com ele, que também está tudo bem, mas ele é, por exemplo, mais carregado de hormônio do que um Dilmirena, por exemplo. Ele Tá. bloqueia o ovulação também, tá? Então precisa ver o que a mulher quer. Se quiser bloquear a ovulação, é que é mais uma vez, né? Uma carga hormonal muito maior. Né? Tem outras opções melhores. O ácido fólico, ele tem uma quantidade certa que todas as mulheres têm que tomar antes de engravidar? Ou cada mulher tem que fazer um exame e ver quantas gramas, quantos mgs tem que tomar? Não precisa fazer exame, mas existem miligramagens mais seguras, tá? Outra Tá, coisa que falam bastante, suplementar do ácido fólico e autismo. Isso não tem nenhum trabalho que comprova a relação, é coisa de Facebook, fake news, né? Porque não tem nenhum trabalho internacional que mostre essa relação. Mas o que acontece é que antigamente se entrava com uma dose de 5 miligramas do ácido fólico normal. E hoje a gente sabe que de 400 microgramas a 1 miligrama do metilfolato já é uma dose bem segura. Então, dependendo da característica. Mas, por exemplo, tem paciente que tem um histórico na família de deficiência de tubo neural, você tem que entrar com 5 miligramas. Tem paciente que tem uma deficiência de uma mutação de uma enzima conversora do ácido fólico, tem que aumentar a dosagem daquela paciente. Não são casos específicos, mas na grande maioria das vezes, de 1 a 2 miligramas já é suficiente. Mas começando com 400 microgramas, na população geral já é bom. perfeito. A Jéssica perguntou se existe alguma medicação que ela pode tomar para ajudar a engravidar. Aos suplementos, né, o ácido fólico, mas para ajudar a engravidar, induzir ovulação só com avaliação médica. E não é para tomar assim, porque eu tenho uma paciente lá, eu vi no grupo do Facebook que tomar esse remédio. Eu falei, meu pai do céu, você sabe as consequências de tomar esse remedinho que pode ter? Ela estava tomando um indutor de ovulação há 8 meses por conta própria. Olha que perigo. Tá. Dosagem errada. Enfim, indutor de ovulação não é uma cápsula de vitamina. E traz seus problemas. Então, tem que sempre, remédio para engravidar tem que ser com. Tá, é importante fazer exame e também ver se tem alguma coisa que está Sim, às prejudicando, vezes, né? por exemplo, ela está obstruída, ela está tomando indutor de ovulação, está se entupindo com remédio que não faz o menor sentido e o problema é outro, né? Tá. Estão perguntando se existe predisposição a varizes para quem toma anticoncepcional. Não, mas pode piorar. Quem toma pílula pode piorar, pode ter uma piorinha das varizes, sim, por causa do estrogênio. Aí, mais uma vez, métodos menos hormonais são melhores. Perfeito. Vou fazer a última aqui. Doutora, estou grávida e no meu ovário direito está com cisto corpo lúteo. O que É isso isso. significa? Significa que sua gestação está indo super saudável, que isso é maravilhoso. Toda grávida tem que ter produção de corpo lúteo. O que é isso? O corpo lúteo é um cisto que nosso ovário produz, da onde ovulou, e ele vai manter a gravidez junto com a vesícula vitelínica, manter a gravidez até que a placenta seja formada. Então, tem uma alta produção hormonal nesse cisto de corpo lúteo. Então, perfeito, maravilhoso. Toda grávida tem que ter no comecinho um cisto de corpo lúteo, porque as que têm, quando você tem, ao contrário, né, uma insuficiência de lútea, você tem que tomar progesterona. Tá, Então, é perfeito. maravilhoso. Muito obrigada. A gente está com um pouquinho tempo aqui para encerrar. Quero agradecer muito, muito. Obrigada Mas, também para né, todo mundo que assistiu e mandou pergunta. Foi super legal. No fim, não precisei perguntar nada, porque o pessoal participou bastante. E vou fluiu te bem. passar a palavra antes de desligar, tá bom?
Ótimo. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite. O que eu queria falar para vocês é que, assim, nós estamos num momento de pandemia, em época de Covid, que o mais importante é que os exames, as avaliações, consultas de pré-natal não deixem de ser feitas, que as condutas sejam tomadas, que os cuidados sejam tomados, que a gente cuide da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso estresse, né, que está todo mundo muito enclausurado, então a nossa saúde mental também faz parte disso tudo. Que cuidem do pré-natal, que fiquem tranquilas, que as maternidades, na sua grande maioria, estão preparadas para receber todas as grávidas, mesmo em tempo de pandemia, e que curtam a fase da gravidez, que é um momento tão especial, pode ter 5 filhos, cada filho, cada gravidez é maravilhosa, cada nascimento é lindo, então que a gente tem que se cuidar e dar o nosso melhor nessa fase. Não procurem tratamentos mágicos pela internet, procurem um médico, né? Cuide da saúde. O nosso bem maior é a nossa saúde, a gente não é nada sem saúde. Então, esse é meu recado. E a mulherada tem que se cuidar, tem que se amar, tem que se valorizar, que hoje em dia é isso, né? Nós somos demais, né? Mulherada é demais. Sim, concordo. Muito obrigada. Um beijo, viu? Uma boa noite para todos, Boa um grande noite beijo. também. Tchau, tchau.